Você sabe o que foram as cruzadas? Quantas foram? E quais foram os seus objetivos? Se você quer saber, então puxa uma cadeira e senta aí que eu vou te contar tudinho. Cruzada é um termo utilizado normalmente para se referir a qualquer dos movimentos militares de inspiração cristã que partiram da Europa Ocidental em direção à Terra Santa com o intuito de reconquistá-la, ocupá-la e mantê-la sob domínio cristão. Além desse objetivo, a intenção também era libertar a Europa da mão dos muçulmanos, que estavam tentando dominá-la com invasões há mais de 300 anos, e também reconquistar para os cristãos lugares sagrados como o Santo Sepulcro, um dos mais importantes para os cristãos de todo o mundo, pois marca o ponto onde, de acordo com as tradições cristãs, Jesus teria sido crucificado e sepultado. A região da Palestina sempre foi local de peregrinação para os cristãos de toda a Europa. Entretanto, essas peregrinações foram dificultadas após a conquista da região pelos turcos seljúcidas, que professavam a fé no islamismo, religião difundida pelo profeta Maomé e que com seu crescimento gerou grandes embates com o cristianismo. No final do século XI, o islamismo se tornou grande o suficiente para reivindicar seus lugares sagrados, que coincidiam com os lugares sagrados dos cristãos. Em resumo, Jerusalém é um lugar sagrado para as três religiões: cristianismo, judaísmo e islamismo. E por isso, até os dias atuais, a ocupação dessas terras ainda causa instabilidade no Oriente Médio. Nós falamos detalhadamente sobre isso no vídeo Jerusalém, o lugar que todo mundo quer. Se você não assistiu esse vídeo ainda, eu vou deixar ele como recomendação para você no final desse vídeo aqui. Tradicionalmente, fala-se em 9 cruzadas, ocorridas entre os séculos 11 e 13. E como elas começaram? No século XI, a Europa vivia um período de paz e prosperidade, depois de longos séculos de guerras bárbaras, o que gerou o aumento da população, a retomada das atividades comerciais e o ressurgimento das cidades. A agricultura também se desenvolveu para suprir as demandas do aumento demográfico. Mas apesar de todos os esforços e novas técnicas agrícolas, não foi possível atender a todos. Eram muitas pessoas e não tinha terra para todo mundo. Haviam muitos problemas sociais, decorrentes do crescimento demográfico e do direito de primogenitura. O crescimento demográfico dificultava a subsistência das famílias servis, nos lotes de terra em que trabalhavam para os seus senhores. E o direito de primogenitura, que havia se desenvolvido durante os séculos iniciais da Idade Média, impedia que os filhos dos senhores que não fossem primogênitos tivessem o direito de herdar a terra dos pais. O ideal seria que os membros das classes servis pudessem se deslocar para o Oriente e assim diminuir o número de membros das famílias para serem alimentados. Já os filhos da nobreza sem direito às terras poderiam conquistar novos lotes na Terra Santa ou a caminho dela, mas obviamente havia uma grande pedra nesse caminho: os muçulmanos. No Oriente, após a morte de seu líder Maomé, os muçulmanos estavam ampliando seus domínios e já tinham conquistado a Palestina, colocando em perigo o Império Bizantino. Que império era esse? Ele surgiu por meio da divisão do Império Romano em dois, feita no ano de 395. O Império Bizantino correspondia à parte oriental, com sede em Constantinopla. O que estava acontecendo na época é que, por volta do ano 1000, corriam rumores de que o fim dos tempos estava próximo. Não muito diferente dos boatos que surgiram no ano 2000, lembra? Pois bem, como as peregrinações para Jerusalém eram uma forma de penitência, elas aumentaram consideravelmente nessa época. Mas a Terra Sagrada para os cristãos agora estava sob o domínio de um povo que tinha uma outra crença. E o acesso aos locais por onde Cristo passou foi completamente proibido pelos islâmicos. A Europa começou a sofrer com invasões, e a Península Ibérica foi totalmente dominada por eles. Mas mesmo assim, os reinos cristãos não se entregavam facilmente. Em 1071, os muçulmanos conseguiram invadir a cidade de Constantinopla, e por causa disso, o mundo cristão se viu completamente cercado por eles, à beira de um ataque final iminente, que com toda certeza acabaria com toda a cultura ocidental. Com o domínio dos turcos seljúcidas sobre a Palestina, que já era uma ameaça e uma forma de repressão aos peregrinos e aos cristãos do Oriente, o imperador bizantino Aleixo I solicitou apoio militar no conflito do Império com os turcos. Então, o Papa Urbano II finalmente convoca um concílio, em 27 de janeiro de 1095, o Concílio de Clermont,
onde exortou os nobres franceses a libertar a Terra Santa e colocar Jerusalém de novo sob soberania cristã. O Papa garantiu que todos os participantes desse ato, mesmo os que morressem em combate, receberiam indulgência plena, ou seja, o perdão pelos seus pecados com um lugar garantido no paraíso. A multidão presente aceitou entusiasticamente o desafio e não demorou muito para que partissem em direção ao Oriente. Além do caráter religioso e militar, as expedições também influenciaram a retomada do comércio, ao levar para a Europa produtos como as especiarias orientais. Para os comerciantes, elas eram fundamentais para aproximar o Oriente do Ocidente e assim ampliar as atividades comerciais, principalmente as de Gênova e Veneza na Península Itálica. Após séculos, o mar Mediterrâneo voltou a ser utilizado como rota de transporte. Uma curiosidade é que o termo cruzada não era conhecido no tempo histórico em que elas ocorreram. Na época eram usadas, entre outras, as expressões peregrinação e guerra santa. O termo cruzada surgiu porque os seus participantes se consideravam soldados de Cristo, distinguidos pela cruz vermelha em suas roupas. A ideia da cruzada foi tão bem aceita que pregadores percorreram a Europa, influenciando um grande número de nobres a participar. Mesmo assim, a maioria dos que tomaram a cruz pertenciam a um povo pobre, vítima de seca, fome e pestes. Um desses pregadores entusiastas foi Pedro o Eremita, que era um monge francês. Alguns historiadores levantam a hipótese de que foi ele quem primeiro informou ao Papa Urbano II sobre as perseguições sofridas pelos peregrinos, depois de ele mesmo ter ido à Terra Santa em peregrinação e lá ter sido torturado pelos turcos. Mas a grande maioria considera isso uma lenda. Fato é que, meses antes da primeira cruzada, a oficial, um número grande de plebeus e cavaleiros de baixa estirpe organizou-se para partir para a Terra Santa de forma independente, liderados por ele e pelo cavaleiro Gualtério Semhaveres. Nessa cruzada extraoficial, que ficou conhecida como a Cruzada dos Mendigos ou Cruzada Popular, cerca de 40 mil peregrinos da Europa Ocidental tentaram libertar Jerusalém do domínio muçulmano, mas esse primeiro grupo não oficial acabou metendo os pés pelas mãos. Para arrecadar fundos que financiassem a expedição, eles buscaram dinheiro de não cristãos ricos. E quem se lascou com isso? Sim, os judeus. Eles foram os primeiros a serem atacados e saqueados pelos cruzados e perseguidos em vários reinos europeus. Rumo à Terra Santa, por onde Pedro e seus cruzados passavam, promoviam saques e violentavam aldeias. A violência física contra os judeus nunca fez parte da política da Igreja para as cruzadas, e os bispos cristãos, principalmente o arcebispo de Colônia, fizeram o possível para protegê-los. Historiadores afirmam que, enquanto atravessavam a Hungria, 16 dos homens de Gualtério tentaram saquear um mercado, mas foram dominados pelos habitantes da região. Aparentemente, essa desavença inicial acabou fazendo com que os cruzados atacassem a cidade. Alguns dizem que contra a vontade de Pedro. E o episódio terminou com a morte de 4.000 húngaros. Temendo a fúria do rei da Hungria, os cruzados fugiram rapidamente e chegaram a Belgrado, onde foram atacados pelas tropas da cidade. Os residentes de lá fugiram, e depois de saquearem a cidade, os cruzados a incendiaram. Chegando à cidade de Nice, os cruzados incendiaram um moinho, o que fez com que a cidade enviasse toda a sua guarnição contra eles. Eles foram derrotados e perderam 10.000 homens, ou seja, cerca de um quarto do seu contingente. Em agosto de 1096, a Cruzada Popular finalmente chegou a Constantinopla. Para resumir a história, o imperador Aleixo I, que havia pedido ajuda para o Papa, se viu diante de uma expedição de peregrinos desordeiros, cujos líderes estavam completamente fora de controle. O imperador pediu para que o grupo aguardasse a chegada de tropas mais bem equipadas antes de seguirem viagem para a Palestina. Mas enquanto aguardavam, os cruzados realizaram saques por toda a cidade. Um mês depois de sua chegada a Constantinopla, os cruzados partiram para áreas próximas às fronteiras com os islâmicos. Lançaram a primeira ofensiva, mas foram derrotados. Mesmo com esse revés, o grupo seguiu até Niceia, iniciando um novo ataque. E o exército do sultão Kilij Arslan I, sei lá se a pronúncia é essa, mas é isso aí que você entendeu, conseguiu derrotá-los em uma emboscada em outubro de 1096, onde entre os poucos sobreviventes estava Pedro. Nessa batalha, os cruzados foram massacrados quase em sua totalidade. Apenas as crianças e os que se renderam foram poupados. Mas
foram forçados a converter-se ao islamismo e foram escravizados. Em 1097, deu-se a primeira cruzada oficial, também conhecida como a Cruzada dos Príncipes, que partiu de Constantinopla rumo a Jerusalém. Diferente da cruzada popular, essa cruzada oficial teve entre seus participantes homens da nobreza e cavaleiros ricos, notáveis príncipes da Europa Ocidental, e logo obteve suas primeiras vitórias, com uma tropa de cerca de 100.000 pessoas. Eles tomaram as cidades de Nicéia e Antioquia em junho e julho de 1099 e finalmente reconquistaram Jerusalém. Um contra-ataque foi repelido naquele ano na Batalha de Ascalão, encerrando assim a primeira cruzada. Depois disso, a maioria dos cruzados voltou para casa, e os territórios conquistados não foram devolvidos ao Império Bizantino. Em 1118, Hugo de Payens, fidalgo francês, fundou a Ordem dos Templários, ou a Ordem dos Cavaleiros de Cristo, que tinha por objetivo proteger os cristãos que retomaram as suas peregrinações à Terra Santa. Eles vestiam um manto branco com uma cruz vermelha no centro. Seu símbolo era de 2 cavaleiros montados em um único cavalo. E seu lema era: "Não para nós, Senhor, mas para a glória do teu nome." Os seus membros faziam voto de pobreza, castidade, devoção e obediência. A primeira sede dos Templários foi a Mesquita de Al-Aqsa, em Jerusalém, no Monte do Templo. Os cruzados chamaram de o Templo de Salomão, pelo fato de a mesquita islâmica ter sido construída por cima das ruínas do templo original. E foi a partir deste local que os cavaleiros tomaram seu nome de Templários. Eles não tinham medo de morrer em defesa dos cristãos. Como exército, nunca foram muito numerosos. Não passavam de aproximadamente 400 cavaleiros no auge da ordem. Mesmo assim, eram o terror dos muçulmanos. Não vamos nos aprofundar muito sobre o que aconteceu com a Ordem dos Templários, porque vai rolar por aqui um vídeo falando só sobre eles. Então, vamos voltar às cruzadas. Com a vitória da primeira cruzada, 4 estados cruzados foram estabelecidos na Terra Santa. Além do Reino de Jerusalém, eram o Condado de Edessa, o Principado de Antioquia e o Condado de Trípoli. A presença dos cruzados permaneceu na região por muitos anos, até que em 1144, Zeng, um governador muçulmano, conseguiu tomar o Condado de Edessa. O Papa Eugênio III conclamou então uma segunda cruzada, que ocorreu entre os anos 1147 e 1149. E foi a primeira cruzada liderada por monarcas europeus: Luís VII da França, Leonor da Aquitânia e Conrado III da Germânia. Porém, essa expedição mostrou novamente rupturas entre os próprios cruzados. Alguns almejavam um ataque imediato, outros queriam aguardar o momento certo para fazê-lo. Alguns historiadores consideram essa cruzada um fracasso, pois eles não reconquistaram Edessa. Pelo contrário, depois de várias derrotas, acabaram atacando a cidade-estado independente de Damasco, que era até então aliada aos cristãos. E com isso, apenas acelerou a unificação da Síria nas mãos do filho de Zeng, deixando Jerusalém em uma posição política mais fraca na região. A única vitória dessa cruzada foi a conquista de Lisboa, mas o sultão Nasser Saladin, mais conhecido como Saladino, liderou a oposição islâmica e tomou Jerusalém após a sua vitória na Batalha de Hattin, em 1187. Saladino tornou-se célebre entre os cronistas cristãos da época por causa de sua conduta cavalheiresca. E apesar de ser o pesadelo de qualquer cruzado, conquistou o respeito de muitos deles, incluindo o rei Ricardo Coração de Leão. Longe de se tornar uma figura odiada na Europa, tornou-se um exemplo dos princípios da cavalaria medieval. Logo após a conquista de Saladino, o Papa Gregório III convocou uma terceira cruzada, que ficou conhecida como a Cruzada dos Reis, porque foi liderada pelos principais reis europeus: Filipe Augusto da França, Frederico Barba-Ruiva da Alemanha e Ricardo Coração de Leão da Inglaterra. Ela teve início em 1189 e terminou em 1192. Apesar da boa campanha, a cruzada também foi considerada um fracasso, e Jerusalém nem sequer chegou a ser atacada. Ao longo do caminho, ocorreram algumas vitórias, como as conquistas de Chipre, Acre e Jaffa. A novidade dessa cruzada foi a participação dos Cavaleiros Teutônicos, uma ordem militar também vinculada à Igreja Católica, formada em 1190 em Jerusalém.
Diferente da Ordem dos Cavaleiros Templários, que garantia a segurança dos peregrinos, a Ordem dos Teutônicos surgiu com o objetivo de auxiliar os germânicos feridos nas cruzadas. Seus membros usavam um manto branco com uma cruz negra e tinham como lema ajudar, defender, curar. Além dessas duas ordens que já mencionamos, outra surgiu durante as cruzadas, a Ordem dos Cavaleiros Hospitalários, ou Ordem de Malta, que havia surgido em 1048 como uma organização assistencial, mas que em 1136 também tornou-se uma ordem militar, com o objetivo principal de promover assistência e cuidados médicos aos peregrinos. Eram identificados pela cruz branca de 8 pontas em seu manto negro, e seu lema era defesa da fé e assistência aos pobres. Voltando à Terceira Cruzada, o exército germânico foi o primeiro a marchar para o seu destino, mas em 10 de junho de 1190 aconteceu uma tragédia. Frederico Barba-Ruiva caiu de seu cavalo ao atravessar o rio Salef e, por causa do peso de sua armadura, ele morreu afogado. Outras versões da história afirmam que ele sofreu um ataque cardíaco enquanto nadava. Fato é que, logo em seguida, um surto de disenteria resultou na morte de quase metade do exército, e o que sobrou dele acabou voltando para casa. A cruzada, então, teve que se apoiar nos exércitos da França e da Inglaterra, que, apesar de aliados temporários, não eram muito afeiçoados um ao outro. Resumindo o desfecho da Terceira Cruzada, depois de longas batalhas, os exércitos cruzados estavam com um número muito reduzido, enquanto o exército de Saladino estava praticamente intacto. Por causa disso, Ricardo Coração de Leão negociou um tratado com Saladino em 1192. Jerusalém permaneceria sob o controle islâmico, mas aberta para peregrinações cristãs desde que desarmadas. Em 1198, o Papa Inocêncio III convocou mais uma cruzada, a quarta, com o mesmo objetivo inicial: tomar Jerusalém, mas desta vez atacando pelo Egito, por onde o exército de Saladino estaria mais vulnerável de acordo com o rei Ricardo. A organização dessa cruzada só aconteceu 2 anos depois da sua convocação, e o seu objetivo principal acabou sendo deixado de lado, pois os comerciantes venezianos, liderados por Henrique Dandolo, e que estavam financiando essa cruzada, pretendiam desviar a rota da expedição partindo direto para Constantinopla. Com esse desvio, os venezianos pretendiam atacar o principal porto comercial do mar Mediterrâneo, e a cruzada ficou conhecida como Cruzada de Veneza. Resumindo, essa cruzada resultou no saque e na tomada de Constantinopla, onde atualmente fica o Istambul, e na instauração do Império Latino, levando o mundo cristão da época a ter 3 impérios: o Latino, o Sacro Império Romano Germânico e o Bizantino. Apesar de ter durado apenas meio século, o Império Latino de Constantinopla, comandado por Veneza, contribuiu para o ressurgimento do comércio entre Oriente e Ocidente. Tempos depois, em 1212, aconteceu a famosa Cruzada das Crianças, e essa aí teve várias versões fantasiosas. A versão oficial, segundo cronistas da época, conta que um garoto de 12 anos, chamado Estevão, se dirigiu a Saint-Denis, na França, para entregar uma carta ao rei Filipe Augusto, que teria sido ditada ao garoto pelo próprio Jesus Cristo. De acordo com o garoto, Cristo o teria incumbido de organizar uma nova cruzada para reconquistar Jerusalém, que deveria ser formada apenas por crianças, porque elas tinham o coração puro. Apesar do rei ter mandado o garoto de volta para casa, ele conseguiu que cerca de 2.000 crianças o seguissem até Marsella, onde, segundo ele, um mar se abriria para que eles passassem até Jerusalém. Como isso não aconteceu, 2 mercadores se ofereceram para levá-los, e depois de todos eles terem embarcado em 7 navios, nunca mais retornaram para casa. Muitas dessas crianças foram sequestradas e escravizadas. Outras morreram de fome e de frio, e absolutamente nenhuma conseguiu chegar a Jerusalém. O Papa Inocêncio III novamente convocou uma cruzada, a quinta em 1215, mas somente foi colocada em prática no ano 1217, por seu sucessor Honório III.
Esta teve a participação do rei André II da Hungria, Leopoldo VI, duque da Áustria, João I de Brienne, rei de Jerusalém, e Frederico II, imperador do Sacro Império. A tática, mais uma vez, era conquistar o Egito para depois atacar Jerusalém. Eles conquistaram Damieta, que dava acesso ao Cairo, e por causa das várias crises na liderança egípcia, os cruzados conseguiram ocupar o campo inimigo. Então o inacreditável aconteceu. A paz foi negociada em 1219 e Jerusalém foi oferecida aos cristãos em troca da sua retirada do Egito. Mas os chefes cruzados, acredite se quiser, recusaram essa oferta, que era o objetivo máximo dos cristãos, considerando que os muçulmanos facilmente seriam destruídos quando Frederico II chegasse com seus exércitos. Depois de algumas batalhas, sofreram a primeira derrota. O sultão renovou a proposta, que mais uma vez foi recusada. Os cruzados perderam tanto tempo com conflitos internos que os egípcios recuperaram forças e acabaram conduzindo os cruzados a uma armadilha, onde se viram cercados e sem comida. A única saída foi aceitar um acordo ridículo, retirar-se do Egito e ter suas vidas poupadas. Foram também obrigados a aceitar uma trégua de 8 anos. Resultado: não alcançaram seus objetivos e as tropas prometidas por Frederico II nunca chegaram, razão pela qual ele foi excomungado pelo Papa. Mesmo excomungado, Frederico II valeu-se dos recursos do próprio Sacro Império para organizar uma nova cruzada, a sexta, que teve início em 1228. Seu minguado exército, auxiliado pelos cavaleiros teutônicos, foi diminuindo com as deserções e com a hostilidade dos cristãos locais, por causa da sua excomunhão. Mesmo assim, Frederico aproveitou-se das discórdias entre os sultões de Damasco e do Egito e conseguiu um acordo de 10 anos com o sobrinho de Saladino. Reconquistou Jerusalém, Nazaré, Sidom e outras cidades próximas, em troca de comprometer-se a dar liberdade de culto não só aos cristãos, mas também aos muçulmanos. Frederico foi empossado como rei de Jerusalém em 1229 e, por causa de sua disputa de poder com o Papa, foi excomungado mais uma vez. Terminados os 10 anos de trégua e com medo de novos ataques muçulmanos, uma pequena expedição militar com poucos homens e poucos recursos, lideradas por Ricardo de Cornualha e Teodoro IV, dirigiu-se para a região da Palestina, com o intuito de reforçar a presença cristã por lá. Mas o rei da França, Luís IX, se ofereceu para ajudar, levando seu exército de 35 mil homens, o que fez a expedição se tornar oficialmente a Sétima Cruzada. A vitória diplomática de Frederico chegou ao fim depois de 15 anos de acordo, e os turcos retomaram Jerusalém. O rei Luís se aproveitou da perturbação que os mongóis estavam causando no Oriente e partiu com a galera toda para o Egito e conquistaram Damieta mais uma vez. Quando estavam quase conquistando o Cairo, houve uma grande inundação no rio Nilo e os muçulmanos se apoderaram de todas as provisões alimentares dos cruzados, gerando fome e doenças para o exército de Luís. Não houve escolha a não ser o exército bater em retirada. O rei Luís foi feito prisioneiro e libertado posteriormente, depois do pagamento de 800 mil peças de ouro e a restituição de Damieta, em 1250. Solto, ele permaneceu na Palestina e só saiu de lá em 1254, depois de conseguir recuperar todos os prisioneiros cristãos. Já na década de 1260, houve grande instabilidade entre os cristãos do Oriente Médio. Genoveses e venezianos estavam entrando em conflito por causa de interesses comerciais, e isso acabava fazendo com que os cristãos entrassem em guerras contra eles mesmos. Para piorar a situação, os turcos conhecidos como mamelucos, ou seja, escravos que eram usados pelos muçulmanos como soldados, invadiram o Egito e enfrentaram os cristãos, o que fez com que o rei Luís IX novamente organizasse uma cruzada, a oitava, que iniciou-se oficialmente em 1270. O objetivo agora era um pouco diferente das cruzadas anteriores. O foco era converter os sultões ao cristianismo. Chegando ao Egito, as tropas francesas se dirigiram para a cidade de Tunis, mas o governador de lá os recebeu com armas nas mãos. Antes que qualquer combate se iniciasse, aconteceu outra grande tragédia. As forças francesas foram acometidas por uma peste que assolava a região e que ceifou a vida de muitos cristãos, entre eles o próprio rei Luís e um de seus filhos. O outro filho do rei, Filipe o Audaz,
firmou um tratado de paz com o sultão no mesmo ano e retornou à Europa. Em 1297, o rei Luís foi canonizado pelo Papa Bonifácio VIII, ficando eternamente conhecido como São Luís. Em 1271, o príncipe Eduardo da Inglaterra organizou o que viria a ser a última cruzada, a nona. Por causa de sua curta duração e da sua ineficácia, muitos estudiosos veem essa cruzada simplesmente como a continuação da oitava. Até porque os propósitos ainda eram os mesmos: impor a conversão aos muçulmanos que estavam ocupando Jerusalém para que a Terra Santa se preservasse sob domínio cristão. O que aconteceu é que as tropas inglesas se juntariam para unir forças com o que sobrou das tropas do rei Luís em Tunis, mas se atrasaram muito. Quando finalmente chegaram ao Oriente Médio, os soldados de Eduardo se instalaram numa região próxima a Jerusalém, e o príncipe conseguiu fazer alianças militares com alguns dos inimigos do sultão, o que lhe deu alguma vantagem nas batalhas iniciais. Soldados italianos então vieram e atacaram outras regiões do Oriente Médio, mas o objetivo deles era um pouquinho diferente. Eles queriam dizimar a população muçulmana. A ação violenta dos cristãos gerou um sentimento de vingança nos sultões, que conseguiram reunir uma grande tropa com cerca de 200.000 muçulmanos. E o príncipe Eduardo, então, decidiu estabelecer contatos para firmar uma trégua. Mas o sultão Baibars tentou assassiná-lo, enviando até ele homens que estavam fingindo buscar o batismo como cristãos. Vendo que não tinha conversa com o sultão, o príncipe começou os preparativos para atacar, mas recebeu a notícia da morte de seu pai e viu-se obrigado a assinar um tratado possibilitando seu retorno. O príncipe então retornou para a Inglaterra, o exército muçulmano praticamente enxotou o que restava dos exércitos italianos e ingleses da Terra Santa, e esse fato determinou a expulsão definitiva dos cristãos do Oriente Médio e, ao mesmo tempo, empreendeu o fim das inúmeras batalhas que marcaram o movimento cruzadista. Em resumo, as cruzadas fracassaram em seu objetivo inicial, que era reconquistar a Terra Santa para os cristãos, e custaram muito caro para a nobreza europeia, além, é claro, de ter resultado em milhares de mortes. Porém, essas expedições trouxeram grandes transformações para o mundo medieval, principalmente a expansão do mercado. Nunca mais Jerusalém foi dominada pelos cristãos, mas as movimentações ocorridas no trajeto para lá expandiram os relacionamentos com o mundo conhecido da época. As cruzadas chegaram ao fim, mas outras ações militares menores, em nome da hegemonia cristã, continuaram a ser empreendidas até meados do século XVI, quando o poder papal foi reduzido pela Reforma Protestante. Mas essa é uma outra história. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo para mim, compartilhe ele com seus amigos, inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito e o principal, deixa um comentário, mesmo que seja só um emoji, para o YouTube saber que esse tipo de conteúdo é relevante para você e te recomendar os próximos vídeos do canal. Eu sou a Thaís Manóquio em Curiosidades Teológicas.